No início não existia falta, existia ausência de forma. Tudo estava presente: força, matéria, possibilidade, mas sem ordem, nada se sustentava. Sem distribuição, nada podia crescer. Sem direção, tudo se dissolvia em si mesmo. É assim que muita coisa começa dentro de você. Não como escassez, mas como excesso desorganizado. Ideias acumuladas, caminhos sobrepostos, movimentos que se anulam. E enquanto tudo permanece misturado, não existe avanço, existe só desgaste. Toda construção real começa com um gesto que quase ninguém vê: separação. Não é sobre criar algo novo, é sobre parar de permitir que tudo ocupe o mesmo espaço. Enquanto tudo permanece misturado, nada pode ser compreendido com clareza. E o que você chama de dúvida, muitas vezes é só sobreposição. Enquanto tudo fala ao mesmo tempo, você não decide, você apenas reage. Quando a separação começa, surge algo raro: espaço. Um intervalo entre o que antes estava colado, um respiro entre forças que antes se confundiam. Mas isso revela, mostra o que antes estava escondido, expõe o que antes estava protegido pela mistura. E é por isso que tanta gente evita esse ponto. Porque ver com clareza obriga a decidir. Depois do espaço, a estrutura começa a surgir. Limite deixa de ser restrição e passa a ser sustentação. Mas aqui acontece um erro silencioso: tentar crescer antes de consolidar base, tentar expandir sem ter definido onde pisa. E tudo que não encontra chão vira instabilidade disfarçada de avanço. Parece movimento, mas é só antecipação de queda. Com base definida, a vida começa a aparecer, mas não de forma aleatória. Cada coisa surge com função, com continuidade, com capacidade de se sustentar. E é aqui que quase todo mundo se perde. Porque de dentro tudo parece coerente. Você justifica, você adapta, você sustenta narrativas que parecem verdade, mas não são. Quem está dentro da própria estrutura não enxerga onde ela falha. E o que parece evolução, muitas vezes é só repetição mais sofisticada. Com estrutura, surge direção. Referências aparecem, ciclos fazem sentido, existe ritmo. Sem isso, tudo depende de impulso. E impulso não sustenta nada que precisa durar. Quem não estabelece direção vive reagindo ao que aparece. E quem só reage nunca constrói. Quando estrutura e direção se encontram, o movimento ganha vida. Mas não é qualquer movimento. É alinhado, é coerente, é sustentável. E isso muda tudo. Porque crescer sem alinhamento não é crescimento, é amplificação do erro. Existe um ponto em que você precisa encarar. Você não consegue fazer essa separação sozinho, não completamente, porque a sua visão está comprometida pelo lugar de onde você olha. Você defende o que deveria cortar, você mantém o que já deveria ter deixado, você insiste no que já mostrou que não sustenta. E não é falta de capacidade, é falta de leitura com precisão. É exatamente aqui que a Loesch Oráculo opera. Não com motivação, não com teoria, não com promessa, mas com leitura. Uma leitura que identifica a mistura, corta o que precisa ser cortado e organiza o que pode sustentar crescimento real. Porque aquilo que você não separa continua te governando, em silêncio. Nas decisões que você acha que escolheu, nos caminhos que você insiste em repetir. Enquanto isso não é visto com clareza, você não trava por falta de força. Você trava por falta de ordem. E força sem ordem só acelera o desgaste. Talvez o seu problema nunca tenha sido começar. Talvez tenha sido tentar construir sem respeitar a ordem que sustenta qualquer construção real. Sem separar, sem criar espaço,
sem definir base, sem estabelecer direção. E isso tem um custo, porque toda construção responde à forma como foi construída. A pergunta não é o que você precisa fazer agora, é o que dentro de você já deveria ter sido separado e ainda não foi. E se você não consegue enxergar isso com precisão, vai continuar avançando, carregando exatamente o que te impede. Algumas coisas você resolve sozinho, outras exigem um tipo de leitura que você já percebeu que não tem. Loesch e Oráculo.